o programa Fala a Verdade ao vivo para todo o Brasil, pela Com Brasil, pelos canais da Claro, da Embratel, da Sky, da Oi, da Vivo e da GVT, aqui as redes regionais, a 3 da NET, 8 da Vivo, 22 da Megabit. Hoje, sexta-feira, o tempo estava ruimzinho de manhã, já está saindo um sol, e eu estou aqui com o presidente do PT de Osasco, Aloísio Pinheiro. Seja bem-vindo. Bom dia, Nilson Martins, bom dia a todos que estão nos acompanhando a partir desse momento aqui no programa Fala a Verdade, da TV Osasco. Eu quero, além de cumprimentar o Nilson Martins, que é um conhecido de longa data. Amizade de longa data, né, Luiz? É, de muito tempo, né, acompanhando os trabalhos da Câmara e tudo que acontece na cidade e região. E cumprimentar o Paulo Contini, né, que está sempre à frente aqui da TV Osasco, que eu também já conheço há muito tempo. Então, deixar um abraço a todos os colaboradores e ao público que nos ouve e nos assiste. Paulo Contini está licenciado da TV porque ele é um pré-candidato a vereador, então Sim. Deixou o cargo com a esposa. Ô Luísio, nós estamos aí próximo a uma campanha totalmente diferente daquelas que você foi vereador por quantas legislaturas? Fui vereador 3 mandatos seguidos e mais um de suplente. 4. Tá certo, 4 legislaturas. Como se podia esperar que fosse acontecer uma pandemia? Ninguém espera, pegou o mundo inteiro de surpresa. Mas o que mais chama atenção é o prazo do candidato ser reduzido pela metade. Vocês tinham, na realidade, sempre foi 90 dias, 3 meses para fazer uma campanha. E o Congresso mudou as leis e mudou para 45 dias. Ficou apertado. Facilitando para quem? Para quem já é vereador, para quem já é prefeito, que tem 4 anos de vitrine, está sempre aí andando nas ruas dos bairros, e aquele que novato só tem 45 dias para dizer, eu sou candidato, eu estou aqui me apresentando, pedindo um voto. Achei totalmente irregular, mas lei é lei, tem que ser obedecida. Mas aí vem a pandemia e muda a data da eleição para 15 de novembro, num prazo muito curto para o segundo turno. Seriam 14 dias só, dia 15, dia 29. Exatamente. Né? E antes era o primeiro domingo de outubro, né? O primeiro domingo do mês de outubro, depois o último domingo do final do mês de outubro. Como que você vê essas mudanças? Nilson, não somente a questão do calendário eleitoral, né? A pandemia é uma pandemia que, infelizmente, ela veio trazer um imenso desafio para nossas vidas, né? Para as vidas, inclusive, de quem nós amamos, nós gostamos. Nós temos também que se adaptar a uma outra forma de fazer campanha, que é o sistema online, usando as redes sociais. Tudo isso é bastante complicado. Agora, apesar de ser apenas 45 dias, você tem um tempo de pré-campanha. Mas a pré-campanha... Mas você não pode pedir voto. Ela traz muita restrição. Isso é bastante perigoso. Inclusive, se o pré-candidato errar muito, ele nem vira candidato, né? Então, é complicado mesmo. Porque não pode pedir, não pode dizer, se eu sou candidato, que você vai votar em mim, você não pode fazer nada. Não pode dizer, eu sou pré-candidato, eu tenho intenção de ser candidato. Por que pré? Porque quem decide ser candidato não é o partido. É a convenção. Então, tem que respeitar a decisão do partido. E houve agora, quarta-feira, foi o último dia das convenções, agora a Justiça Eleitoral tem um prazo, acho que de 10 dias úteis, parece, para homologar tudo, e dali para frente, a partir do dia 27 de setembro, que começa a fazer a campanha muito restrita também, em todos os sentidos. Como você disse, 45 dias apenas. Todos os sentidos. Restrita demais. Antigamente, todo mundo falava, pintando muro, soltando faixa, mas aquilo dava um sabor diferente, né, para o município, né? Tem saudade daqueles tempos, não do chaveirinho e da camiseta, que era doado e tal, mas era uma campanha assim muito legal, né? A gente gostava. Tinha dinâmica, né? Tinha ritmo, tinha empolgação. Aquelas placas, aqueles painéis nos cruzamentos, nas praças, né? Exatamente. Outdoor, chegou até a ter outdoor a campanha, né? Quero dar um bom dia ao meu amigo Vando Neto, que está participando com a gente. Bom dia, Vando. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Bom dia, Nilson. Bom dia, Aloísio. Prazer imenso. Melhor o teu som aí, que está baixo demais. Vou melhorar teu som aí, já volto a falar com você, tá bom? Então Aloísio, a gente tinha saudosismo daquelas campanhas de disputa, né? De concorrer, Agora, veja bem,
virou uma coisa assim, sem muita importância. Fazer campanha pela internet, que eu acho muito legal mesmo. A internet libera você fazer a campanha da forma que você quiser, né? E o financiamento da campanha agora com verbas públicas, né? Agora, o chamado fundo eleitoral. Eu fico meio assim, né? Será que o partido realmente vai direcionar por igualdade para todos os municípios, para esse ou para aquele? A gente fica assim, né? Nós estamos muito próximos de saber. Dinheiro né? tem. E, aliás, o seu partido é a maior verba é do seu partido. Então, Nilson, mas é à frente complicado. do PSL. Porque também, a hora de dividir, o número de pessoas não é pequeno. Nós temos aí a previsão, só para você ter ideia, de nossos internautas, de, em média, 127 candidatos a prefeitos no estado de São Paulo e um pouco mais de 20 mil candidatos a vereadores. Nós estamos com essa projeção. Então, quando você pega o valor e divide de forma individual, o valor individual vai ficar muito pequeno. Não é muita coisa, por incrível que pareça. E tem toda uma sistemática, né? Por exemplo, a direção nacional ela vai cuidar das capitais. E no caso de São Paulo, que nós vamos ter aí muitas candidaturas, essa verba ela é separada da capital. Aí a executiva do estado, estadual, é que coordena e ela, por esses próximos dias, vai remeter aos municípios, né, a definição, enfim, do fundo eleitoral nosso. Mas já fizemos várias contas, o valor não dá a impressão que é grande coisa, porque se você tem um recurso para dividir para pouco... Quem que é o tesoureiro do partido? O tesoureiro é o João Batista. Deve estar quebrando a cabeça lá. Vai. Vando, está disponível aí o Vando? Vamos lá, Vando. Pode fazer sua pergunta aí para o Luiz. Neto. Está ouvindo, Vando? Está dando retorno? Será que o microfone dele não está desligado nisso? Opa, agora ligou. Está ouvindo aí? Estamos aguardando você. Vamos acertar aí, vamos ver se acerta. Vando, está me ouvindo? Pode fazer a pergunta para o Luiz. Não tem condições mesmo. Não está saindo, não está saindo áudio. Está me ouvindo? Está saindo. Oi? Pode perguntar, Vando. Luiz, você está dizendo aí que essa verba do fundo Eleitoral partidário, né, que é mais de 3 bilhões e meio de reais, vai tornar-se pouco, né? Mas eu acho que é um dinheiro que essa grana toda ela vem do bolso do cidadão, né? E mesmo assim, vocês acham ainda que é pouco essa divisão que é feita entre os partidos e para a quantidade de candidatos? Eu acho que cada candidato deveria pagar a sua própria campanha, né? Esse é um pensamento não meu, mas é um pensamento coletivo de toda a sociedade, né? Wanda, na verdade, o que eu quis dizer, estou falando com relação ao diretório municipal, né? O que está previsto chegar para os diretórios não é uma verba assim expressiva, né? Agora, você tem razão do ponto de vista do montante que foi aprovado lá pela Câmara e o Senado. 2 bilhões e alguma coisa. São 2 bilhões, né? De 2 reais. bilhões e alguma coisa. Né? Agora, estou falando do nosso partido, como é um partido grande, então se você tem uma verba para dividir para poucos é uma coisa, para dividir para muitos é diferente. Como eu disse, nós vamos ter mais de 20 mil candidatos a vereadores no nosso partido pelo Estado. E vamos ter aí perto de 130 candidatos a prefeitos e vice. Então é bastante, né? O número de pessoas. Que é a história do bolo, né? De fatiar. Agora, essa questão que você fala, eu não vou entrar no mérito de ser verba pública, porque isso foi uma lei aprovada, né? Que diz que, segundo os juristas, diz que lei você não discute, você cumpre. Então, nós estamos dentro de uma regra que foi estabelecida pelo Congresso Nacional. Agora, no caso de Osasco, a maior verba vai para o prefeito, o candidato a prefeito do partido, que é o deputado. Pois é, por incrível que pareça também. Por quê? Porque as regras... É o mais correto, porque a campanha de prefeito vai ter muito mais gasto do que uma campanha de vereador. Mas eu já tive a oportunidade
de observar as regras iniciais que a executiva estadual está propondo, as formas. Então, na divisão, de novo, nós também imaginávamos uma coisa e é outra, porque está se fazendo um cálculo para poder contemplar todo esse número de cidades que eu falei para você. Então, o que está ocorrendo? Está fazendo uma socialização do bolo, né? Fatiando de forma mais justa possível. Então, vai terminar também não sendo a verba que se esperava, não. Quer dizer, a expectativa também é que a verba para a candidatura a prefeito, não só de Osasco... No nosso caso, nosso partido, certo? Como no caso de São Paulo, por exemplo, que é o Gilmar Tato, né, que foi homologado lá, né? Então, por exemplo, na capital já é outra regra, porque aí a direção nacional aí ela separou parte do fundo eleitoral e ela vai cuidar das capitais. E a direção executiva estadual cuida de todas as outras cidades. Quer dizer, vocês vão pegar a rapa do tacho ali. Mais ou menos isso. Pegar a rapa do tacho. Olha, agora vamos conversar sobre um caso muito sério que vem acontecendo com os presidentes de Câmara, que você foi presidente da Câmara, né? Sim, sim. Você foi presidente da Câmara e foi que ano? 2012? 2011, 2012. Tá. Por que todos os presidentes de Câmara de Osasco, depois que passa um determinado tempo que ele sai, o Tribunal de Contas vai lá e carimba ele como eu posso dizer, não vou dizer que está impugnado, mas carimba ele por erros e que por causa desses erros ele entra na lei da ficha limpa e fica 8 anos sem poder ser candidato mais. É uma sequência, desde lá de trás. Faz tempo isso. Eu não sei como está o Lindoso, também não sei como o Ribamar, que ainda é presidente da Câmara, mas via de regra, esses antecessores aí, por seu caso, os anteriores, Oswaldo Virgínio, todos, Jair Assaf veio depois, Toniolo, todos eles tiveram problema com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas olha com lupa gigantesca para achar alguma coisa e aí aquilo não prova alguma coisa. Como funciona isso? Olha, nisso, historicamente, eu tive a oportunidade de observar que se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que quase que todas as câmaras, né, a de Osasco só. Eu não sei por qual motivo o Tribunal de Contas acha que está acima do saber, acima de tudo, e não é verdade. O Tribunal de Contas, primeiro, ele é um órgão de assessoria. Não deveria expedir parecer condenando isso, aquilo. Ele deveria servir, inclusive, para poder dizer, olha, tal questão precisa ser corrigida e tal. No caso, por exemplo, da minha presidência, eu acho um absurdo o que aconteceu, porque eu sou, inclusive, formado em administração de empresa, eu tenho especialização em licitações e contratos, com base na Lei 8.666, e olha só o que aconteceu. Nessa lei, está claro lá que tem o notório saber, notória especialização. No caso nosso, lá o tribunal rejeitou que nós tínhamos um consultor para a Comissão de Economia e Finanças e também um escritório especializado em assuntos jurídicos que fazia o assessoramento, a consultoria, né, da Câmara, assessoramento. O que aconteceu? Simplesmente o Tribunal de Contas não considerou as dezenas de páginas que nós justificamos com base na lei, que é a Lei 8.666, da notória especialização e notório saber. Ele não considerou, não relevou e acabou. Considerou que era um erro. E nós fizemos um debate do ponto de vista acadêmico, eu diria, inclusive, eu e mais os advogados, e, no entanto, o Tribunal de Contas não quis saber, rejeitou. Esse foi o problema. Agora, é um absurdo. Não houve desvio, não foi um erro administrativo, é concepção. Nós entendemos que cabe a notória especialização e notório saber, e o Tribunal de Contas entende que não, porque a cidade de Osasco está na Grande São Paulo e que tem N escritório e tal, mas não é isso. A lei faculta, a lei deixa claro.
o que é notório saber, notória especialização, e dá direito para o administrador se apoderar disso. Ou seja, quem se habilita a ser presidente de Câmara de Osasco está correndo sérios riscos. Pois é. Agora, veja bem a diferença. Quando é o prefeito, os vereadores que têm que decidir se realmente o prefeito cometeu tal pecado financeiro ou não. No caso do vereador, já é direto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas avaliza o prefeito, mas quem avaliza se o prefeito está certo ou não são os vereadores. No caso de vocês, não, já é direto. Martelo, Pois bate lá e pronto. É, uma outra questão absurda. Por exemplo, a Câmara, a função, a principal função dela é fiscalizar. Os 21 vereadores têm que fiscalizar. Então, portanto, os vereadores, no caso do chefe do Executivo, as contas do Executivo, o Tribunal de Contas pode, por exemplo, rejeitar e os vereadores entenderem que aconteceu algo, por exemplo, semelhante comigo, não concordar com o Tribunal de Contas. Aí, para isso, existe a prerrogativa da Câmara, acompanhar o parecer do Tribunal de Contas ou rejeitar o parecer. No caso das câmaras, o presidente não tem essa prerrogativa, porque a Câmara não julga as contas dela mesma, entendeu? Então, eu considero, inclusive, um defeito na legislação, sabe? Eu acho que tem que mudar isso. Precisaria haver uma mudança. O Vando está aí, online, para fazer a pergunta? Vando, fica à vontade. Você estava dizendo aí, Nilson, essa prerrogativa da Câmara na questão das contas do prefeito, né? Mas é normal no Tribunal de Contas, ele é um órgão específico para cuidar do dinheiro público, não é isso? Por isso que ele olha tudo, presta atenção em tudo, e acredito que os juízes que estão lá, os auditores do Tribunal de Contas, são especialistas Concordo nessa área, plenamente, né? plenamente. Concordo plenamente. Porque aquilo que você diz, né? Todos os presidentes da Câmara de Osasco, todos eles passaram por problemas, o Zé Amando, o Osvaldo, o Jair Assaf, o Toniolo, o próprio Aloysio Delbo Teruel. O Delbo. Teruel. Então, mas para se mudar, eu acho que, na verdade, Deus, no meu pensamento, na minha ótica, tem que se reformular e ter uma nova estrutura política no país. Nós temos um exemplo aí de Câmara. Eu concordo, Evandro, tem que reestruturar. Luiz, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. O prefeito do Rio de Janeiro. Quem que decide se ele vai ser afastado ou não é os vereadores. Como ele tem a maior bancada lá a favor dele, quer dizer, eles votam contra. Nós não aceitamos que ele seja afastado. E o caso do vereador, não, já é direto lá. Então, essa é a vantagem de passar para o prefeito. Se o prefeito está numa cidade que tem a maioria dos vereadores, ele nunca vai ser afastado, nunca vai ser condenado. Quer dizer, são os erros da justiça, do meu ponto de vista. Precisaria fazer, eu estou de acordo com o Vando, tem o sistema, né, o sistema nosso, político, ele precisa mesmo passar por uma reformulação e precisaria, inclusive, qualificar melhor. Você pega a formação do Tribunal de Contas, olha só, isso é um problema, porque se ele é um órgão de assessoramento, como ele pode expedir punição? Parece que eles lá são vitalícios, né? Não, e outra coisa, foi presidente do Corinthians, está lá... Eu, por exemplo, não concordo da forma... Mateus. Eu não concordo da forma como o Tribunal de Contas é composto. Quem é que indica o conselheiro, entendeu? A forma. Então, você pega lá, são ex-secretários de Estado, são ex-deputados, sabe, eu acho que... Por que a Prefeitura de São Paulo é separada do Tribunal de Contas do município? Pois eu acho que deveria começar a haver uma discussão desse processo jurídico com relação ao funcionamento dos poderes. Por exemplo, olha, você pega, o Nilson disse bem, as capitais têm os Tribunais de Contas do município, então passa pelos Tribunais de Contas. Tirou as capitais, todas as outras cidades... Quem nomeia os membros do Tribunal de Contas do município? O prefeito. Pois então, aí todas as outras cidades ficam um apêndice do Tribunal de Contas do Estado. E outra, o Tribunal de Contas, como ele é um órgão de assessoramento, ele deveria ouvir, analisar, mas é difícil, você pode mandar o que quiser no Tribunal de Contas como contra-argumentação. No caso específico aqui, falando da presidência que eu exerci 2 anos, não tem lá reclamação do tribunal que houve desvio disso, daquilo, não é isso. Tá. E foi uma discussão acadêmica. Eu, por força da minha formação,
Eu fiz uma discussão forte com o Tribunal de Contas, por escrito, com pareceres, tudo, com argumento, parecer de defesa e tal, com relação ao que é notório saber e notória especialização, que está lá na Lei de 1666. E ele não considerou. Quer dizer, é um absurdo. Luiz, nós estamos recebendo ainda, porque as pessoas mandam pergunta para nós aqui. A Júlia Almeida Neves, ela está perguntando o seguinte: se você ficou feliz por aumentar os salários dos vereadores e do então, prefeito Emílio, que vereador para R$15 mil e R$30 mil para o prefeito. Se eu fiquei feliz? Foi você que, no teu período teve reajuste? Eu não lembro, acho que em 2012 não teve, foi antes, né? Não foi, né? Não foi. Eu não era o presidente, não, né? Porque não pode ter aumento na mesma legislatura. Não, né? Porque eu fui presidente em 2011, 2012, né? Eu não fizemos, não foi antes, foi em outra legislatura. Porque parece que os vereadores já faz 8 anos, já, 12 ou anos. mais, hein? Faz muito tempo, que não há. Então está explicado para você. Agora eu Júlia. queria dizer já para Júlia, né? Júlia Almeida Neves. Para a Júlia Almeida, que é sempre um termo comparativo, não é, Júlia? Lógico, você pega aí a situação do trabalhador que ganha um salário mínimo R$1.000 e poucos reais, então se você comparar, mesmo esses anos todos sem reajuste lá do salário, mas parece que vai mudar de novo, ouvi falar aí, mas realmente se você fazer esse termo comparativo é verdade. Agora, não foi no meu período, acho que foi antes, né? Mas é uma questão assim que a gente respeita. No seu período, inclusive, era para aumentar até a quantidade de vereadores e não aumentou. No meu período foi uma... Isso é verdade, isso foi uma situação que eu assumi como presidente e junto com o meu partido, que nós tínhamos uma discussão... Houve uma pressão imensa em cima da mesa lá sofri uma pressão a quantidade. Bastante violenta, mas quem ocupa cargo de direção tem isso. E na minha gestão, a decisão minha, passou por mim, foi de não aumentar o número de vereadores naquele momento, porque uma crise econômica, o município com o orçamento estava complicado, um monte de dificuldade, o que ia alterar, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, do advogado Dr. Sandro Lira. Pergunta a você, Aloysio, quanto você devolveu na sua gestão como presidente da Câmara? Ah, sim. E você é a favor da pensão para ex-vereadores? Da reeleição? Não, você é a favor da pensão, a aposentadoria para ex-vereadores? Sim. Então, doutor Sandro Lira, que é advogado. Isso. Doutor Sandro, eu, no primeiro ano, foi 2011, né, que eu só fui presidente 2 anos. Eu cheguei a devolver perto de 2 milhões, né? Porque é isso mesmo, não gastou o recurso, você devolve, inclusive para que ele seja bem utilizado, principalmente na área da saúde, enfim, na educação, porque precisa, principalmente na saúde. E no ano seguinte eu devolvi um pouco mais ainda, quer dizer, eu procurei gastar, por isso que eu fico chateado com o Tribunal de Contas, que ele não viu essas coisas também, né? Eu procurei ser muito rigoroso com os gastos da Câmara para poder ter condições de chegar no final do ano e fazer a devolução. Agora, a outra pergunta que você fez Isso, pensão. Da pensão. Isso aí é uma questão... É um processo antigo, né? É uma coisa, previdência lá atrás, né? Muito antiga, porque antigamente, não sei precisar que ano, tinha o IPESP. Então, os vereadores, por exemplo, de Osasco, eles contribuem para o IPESP, entendeu? O Instituto de Previdência de São Paulo. Aí depois houve uma mudança. Então, quem pagou aquilo entendeu que deveria ter uma indenização. Aí ficou um processo na Câmara Municipal para que os vereadores pudessem apreciar e votar favorável ou contra, que os vereadores tivessem direito a essa pensão, mas por N problemas de ordem política, né? Várias gestões que me antecederam não votaram e eu também não consegui colocar em pauta. O projeto até chegou a ser cogitado ir para a pauta, mas não foi. Então, na minha gestão também, a gente não submeteu a voto esse projeto da pensão antiga lá dos vereadores. Vou contar bem rapidinho, que a gente está me encerrando, tem uma pergunta importante sobre as eleições. O PT, em 2016, perdeu 4 vereadores, não se reelegeram. O que está sendo esperado agora para essa campanha, com as novidades que vocês têm aí para eleger vereador?
Bem rapidinho, que nós temos pouco Nilson, tempo. eu diria assim que 2016 foi um momento assim muito difícil, delicado, por causa do ataque da grande mídia ao PT, dos adversários, né, tentando colocar para a opinião pública um monte de ilações a respeito do PT, foi terrível, né? Hoje, o que nós observamos, graças a Deus, uma recuperação do partido na chamada camada da sociedade para que o PT está se colocando de novo, inclusive se colocando de novo como uma alternativa, porque o PT tem um legado em Osasco. Quando o Emídio foi prefeito 8 anos e depois quase mais 4 anos de governo do PT, que o prefeito da época saiu do PT já no final do mandato, o que aconteceu? Osasco respirou democracia, inclusão social e respirou também desenvolvimento. Quando o Emídio assumiu, o orçamento nosso era 562 milhões. Hoje, Osasco tem 3 bilhões, mais 3 bilhões de orçamento. Quando o Emídio assumiu, lá em 2005, Osasco tinha o produto interno bruto, Nilson, nós éramos o 25º do Brasil. Nós elevamos o produto interno bruto, ou seja, a riqueza da cidade, a economia da cidade, para o 6º lugar. Não é pouca coisa. Para vocês terem ideia, Nilson e telespectadores, para abrir uma empresa em Osasco era 120 dias. O Emídio fez com que você abrisse uma empresa no mesmo dia, você já saía com o CNPJ, que era o provisório, e já regularizava a sua empresa. Quer dizer, muita coisa boa aconteceu com a cidade. Aí chegou em 2016, aconteceu tudo isso que você já falou, mas há um processo forte de recuperação. Nós agora estamos apresentando o Emídio como nosso candidato a prefeito, com um programa de governo bem estruturado, com muita preocupação nessa questão da saúde em função até da pandemia que vitimou, lamentavelmente, né, mais de 700 vidas foram interrompidas já em Osasco, por falta de planejamento, por força do governo do improviso, que não fez um plano de contingenciamento, não fez o hospital de campanha para valer, atrapalhou o serviço que tinha lá na policlínica e prejudicou a saúde, prejudicou o sistema. Luiz, infelizmente... E aí, por isso nós estamos apresentando, então nós temos certeza que com o Emídio, nosso candidato a prefeito, e 32 pessoas, nossa chapa, 10 mulheres e 22 homens, nós vamos com certeza recuperar um espaço grande que nós já tivemos nessa cidade, começando pelo parlamento. A gente espera eleger aí, Nilson, estamos com muita expectativa, tem lideranças novas disputando forte aí, eleger aí de 4 a 5 vereadores, é uma meta nossa aí, e eleger o Emídio prefeito para Osasco voltar a ser feliz. Eu quero agradecer sua participação, viu? Foi uma entrevista até que curta, 30 minutos, mas acho que serviu para esclarecer muita coisa. Muito obrigado pela sua participação aqui e boa sorte aí, tá bom? Ô Nilson, eu agradeço demais e toda vez que você me convidar, eu faço questão de vir, porque termina sendo uma oportunidade para a gente dialogar com a sociedade osasquense, que nós estamos se aproximando do momento de decisão e a gente precisa prestar muita atenção, precisa escolher certo para não sofrer, não deixar a nossa cidade sofrer durante 4 anos. Quero agradecer o Nilson Martins, agradecer aqui a direção aqui da TV Osasco e estamos à disposição. Um grande abraço e que Deus abençoe toda a sociedade osasquense. Agradecer a participação do Vando Neto. Obrigado pela participação, Vando. Nós vamos encerrando e semana que vem estaremos de volta, quarta-feira, com Fala a Verdade. Bom final.